Por que nós passamos por dificuldade? E quais são os seus propósitos? É esse assunto que nós vamos abordar nesse vídeo. Eu sou o Francisco Facundo. Já de antemão, se você é novo aqui no canal, convido você a clicar no botão inscrever-se, acionar as notificações e receber o nosso conteúdo totalmente gratuito e em primeira mão. Também deixando o seu gostei. Então segue-se mais uma mensagem resumida. Bem, irmãos, então por que e quais são os propósitos de nós passarmos pelo sofrimento? Há uma teoria atual de que se você está passando por dificuldade, é um sinal de que o seu cristianismo é fajuto e de que alguma coisa está errada em sua vida. Onde cristão passa por dificuldade financeira, no casamento, muitas vezes eles atribuem isso a demônio. A gente vê que as pregações atuais são pregações que sempre motiva as pessoas a viverem uma vida de prosperidade, aonde elas não irão passar dificuldade financeira, não vão adoecer e não vão passar tribulação. Pelo contrário, que o cristianismo para elas é uma forma de resolver todos esses problemas. E a partir do momento que elas começarem a dedicar uma vida a seguir a Cristo, a seguir e ter obediência à palavra de Deus, todos os problemas vão acabar e ela só terá bonança. Mas, infelizmente, não é isso que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem que nós passamos por dificuldade. E nós iremos estar analisando isso em 4 pontos importantes à luz de Mateus 8, a partir do verso 22, que vai dizer um ponto importantíssimo. Porque as dificuldades, irmão, em primeiro lugar, é um resultado de nós seguirmos a Cristo. No verso 23 vai dizer que entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então se levantou tão grande tempestade que cobriu o mar. A gente vê que os discípulos estavam no outro lado. E Jesus ele resolve atravessar e os discípulos seguem. Quando os discípulos seguem, automaticamente eles entram no barco. E automaticamente se levanta uma tempestade. As tempestades, os discípulos só passaram por ela por terem seguido Jesus, mostrando que aquilo foi uma consequência deles ter decidido a segui-lo. Se eles tivessem ficado na margem do mar, eles não tinham sofrido e passado por aquela tempestade. Assim, irmãos, é a nossa vida cristã. As dificuldades, as tribulações, por muitas vezes, são resultado de nós seguirmos a Cristo Jesus. Foi por isso que Jesus ele falou lá em Mateus capítulo 8, verso 34. E chamando em si a multidão com seus discípulos, disseram: se alguém quiser vir após mim, negue si mesmo e tome a sua cruz. É por isso que Jesus vai dizer que Paulo vai dizer lá em Filipenses, que em Cristo Jesus nos foi posto não somente crer nele, mas padecer por amor do nome dele. Isso significando que a partir do momento que nós seguimos a Cristo, que nós decidimos a seguir a palavra de Deus, automaticamente isso nos trará um resultado de passar por tempestades e tribulações, porquanto elas são resultado da nossa caminhada cristã. E uma coisa é certa, irmãos, eles entraram no barco, tudo estava normal, porém de uma hora para outra veio a tempestade como consequência deles estar ocupando aquele local. E a gente vê, irmãos, que quantos homens de Deus passaram por dificuldade? Quantos homens de Deus passaram por dificuldade na Bíblia? Aí tem camarada hoje em dia dizendo que não, que você é crente é passar por dificuldade. Mas diz isso para Paulo, diz isso para os discípulos que foram todos martirizados. Diz isso para homens que renunciaram à sua própria vida. Qual o maior exemplo de Jó e sua provação? E vês o tão grande e ferrenha dificuldade e provação que aquele homem passou. E as Escrituras vai dizer que era um homem totalmente temente a Deus. Mas, em segundo lugar, irmãos, nas dificuldades, nós temos que recorrermos à pessoa certa. Lá em Mateus 8,25 vai dizer que os discípulos, pois, aproximaram-se dele, o despertar, dizendo: salve-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ou seja, quando eles seguiram a Jesus, que veio a tempestade, diz que Jesus estava dormindo, descansando, porque Jesus era homem, tinha um corpo físico. Diz que eles, em meio àquela tempestade, eles procuram a Jesus no momento da tempestade. Nos passando, irmãos, que nós temos que, no momento da dificuldade, saber a quem recorrer e saber a quem procurar. Porque, infelizmente, irmãos, quantas pessoas e cristãos estão passando por dificuldade, estão passando por uma prova, e, infelizmente, consequentemente, a dificuldade aumenta mais ainda por quanto elas procuram
as pessoas erradas. E isso traz grandes consequências, isso piora muito mais. Quantas pessoas, muitas vezes, além de procurar as pessoas erradas, procuram métodos errados. Está passando dificuldade financeira, procura um método errado e ilícito de ganhar dinheiro. Está passando dificuldade no casamento, procura um método errado para resolver o problema no casamento. E assim traz grandes consequências. Mas a quem nós devemos recorrer no momento da dificuldade é Cristo Jesus. E se for pessoas, tem que ser pessoas sábias. Foi isso que a mulher do fluxo de sangue fez, depois de ter passado 12 anos. Foi isso que Marta e Maria fez, mandou chamar Jesus para ressuscitar Lázaro. Foi isso que Ana fez, ela orou ao Senhor, mostrando que é isso que nós temos que fazer no momento de dificuldade. Mas em terceiro lugar, irmãos, as dificuldades elas são cheias de propósito. Elas têm um propósito. Lá em Mateus 8, no verso 27, vai dizer: aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Aqui a gente vê um propósito. Quando a Bíblia vai dizer que Jesus, quando eles o despertam, Jesus eles levanta e acalma-te vento, acalma-te mar, e tudo se acalmou e veio grande bonança. Aí, nesse versículo, os discípulos se surpreendem e indagam: quem é este? É uma expressão de indagação, mas principalmente de surpresa. Eles ficaram totalmente surpresos em ver Jesus parando a tempestade, parando o vento. Ou seja, eles ficaram admirados por quanto Jesus demonstrou seu poder para com a natureza. Ali naquele momento estava sendo uma coisa nova para eles. Eles já tinham visto Jesus expulsando demônio, seus poderes sobre demônio. Já tinham visto Jesus curando, porém não tinham visto Jesus mostrando seu poder para com a natureza. E assim, irmãos, a partir daquele momento, aquele momento de dificuldade fez eles o quê? Aumentar a sua experiência, aumentar o seu conhecimento que eles tinham do mestre. Viram algo novo, ou seja, a tribulação fez eles serem mais experientes. Esse é o propósito da dificuldade. Nos fazer mais experientes, nos fazer pessoas mais cheias de experiência, mais cheias de vigor, mais cheias de sabedoria. As dificuldades vêm para nos moldar como cristãos, fazer o cristão mais sábio, cristãos mais humildes. Uma coisa é certa, a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto não vai dizer que todas as coisas cooperam bem. Não está dizendo que coopera bem. Se cooperasse bem, não estava dizendo que nós não poderíamos passar por dificuldade. Mas o texto diz que coopera para o bem. Quando diz que coopera para o bem, é que até o mal que nos acontece, há um propósito benéfico através dele. Mas em último lugar, nos mostra o método que nós temos que usar para passar pelas tempestades. E vai dizer lá no verso 26. E ele lhe respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? E levantando, repreendeu o vento e os mares, e seguiu grande bonança. Ou seja, o que é que era necessário os discípulos ter naquele momento? Fé. E é isso, irmão, que nós temos que ter no momento difícil. É fé. Fé é tão somente acreditar em Deus. Há aqueles que dizem que um sinal de você ter fé é você determinar e dizer que não vai passar por algo, não. Ter fé é mesmo você passando dificuldade, é mesmo você passar a luta, mas você confiar na soberania e no poder de Deus. Isso sim é ter fé. É acreditar, irmãos, que embora que as coisas tenham fugido ao seu controle, as coisas tenham fugido do seu domínio, mas elas continuam ainda mediante ao domínio soberano de Deus. Foi isso que Jó entendeu. Passando aquela tão grande dificuldade, Jó faz seus porquês. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Mas a gente vê que no capítulo 42, Jó vai dizer: ah, Senhor, hoje eu sei que tudo tu podes, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Foi aquilo que Jó aprendeu. Foi aquilo que edificou a fé de Jó a continuar passando por tudo aquilo. É saber que Deus é soberano e nenhum dos propósitos dele pode ser impedido. Ninguém pode impedir o agir de Deus e a sua soberania. Então esse é o propósito do sofrimento. Tá bom, irmão? Então não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de comentar aqui embaixo, tá certo? De compartilhar. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.